Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro. Qual o seu nome, idade, posto, força e naturalidade? Meu nome é José Alípio Ribeiro, sou natural de Alagoas, nasci numa cidade do litoral alagoano, no distrito de Coruripe, ainda nos meus 7, 8 anos, nos mudamos para a cidade, Coruripe, né? Eu mesmo nasci na usina de Coruripe. E tive uma infância saudável, aproveitei, tive a felicidade de, na segunda escola minha, eu estudar em horário integral. Isso para mim foi muito importante durante toda a minha vida, porque coisas que eu aprendi naquela ocasião eu nunca esqueci. É por isso que sempre defendo o estudo em horário integral, onde o aprendizado fixa bem melhor, é bom para o aluno, bom para o professor, bom para o mestre. E até fiquei em Coruripe até meus 16 anos, me alistei na Capitania dos Portos de Maceió, Alagoas, para ser aprendiz de marinheiro em Pernambuco, na Escola de Aprendiz de Pernambuco. Passei naquele teste feito na capitania, boa colocação, e após aprovado, fiz isto entre meus 15 e 16 anos, fui para o Recife, e lá fiquei por volta de uns 10 a 11 meses, na Escola de Aprendiz, jurei bandeira como grumete, e vim para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, fui embarcado, designado para servir embarcado no Cruzador Barroso, onde fiquei, marinheiro de serviço de convés, que nós chamávamos de SC, e fiquei até ser selecionado para fazer curso de especialização. Então, desembarquei para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte,
onde cursei a especialidade de radiotelegrafista, que era sinaleiro, radiotelegrafista e MR, que é Marinhas Marinha e Reparos, se não me falha a memória. Então, terminei o curso também com bom aproveitamento. Ao encerrar o curso, voltei ao Rio de Janeiro, e como acontecia sempre com todos aqueles radiotelegrafistas, eles vinha da escola de especialização e faziam um pequeno estágio na Rádio Central da Marinha, que era na Ilha do Governador, não sei se até hoje ainda é lá. E após esse pequeno estágio, aí fui novamente designado para voltar a servir no Cruzado do Barroso, desta vez já especializado como radiotelegrafista na divisão O2, O de operações. Então, neste período, quer dizer, lá eu cheguei como primeira classe especializado, depois promovido a cabo. E neste íntere, aí houve a fundação da nossa entidade, Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais do Brasil. E, voltando um pouco ao tempo, quando eu vim do Recife para o Rio de Janeiro, isso não só eu, mas todos que vinham, na sua maioria nordestino, deixava a família muito cedo, então se deparava com uma cidade grande, como o Rio, e uma mudança totalmente de vida, de situação. Então você fica meio perdido no tempo e no espaço. Aí é quando, às vezes, o marinheiro se perdia. Ele, quer dizer, como diz o marinheiro, ele gostava da vida noturna, mas não gostava não. Às vezes ele era levado a ter uma vida noturna, a frequentar a vida noturna e frequentar ambientes que na realidade não era muito interessante, porque nesses ambientes, às vezes, a nossa polícia, que eram os fuzileiros navais, eles não pegavam e às vezes nos prendiam, nos levavam a bordo, era sinônimo de castigo. E com o advento da Associação dos Marinheiros, eu que era uma pessoa, um elemento que frequentava esses ambientes na cidade do Rio de Janeiro, então eu passei a ter uma visão do que nós deveríamos ser, deixar de ser para ser. Então, passamos, não só eu, mas outros que frequentavam a associação, passamos a ter uma ideia melhor de como nós deveríamos nos comportar. Então, no meu entender, a associação ela veio para melhorar qualitativamente a situação de cada marinheiro e cada fuzileiro naval. Primeiro, que o fuzileiro passou a encarar o marinheiro de maneira diferente, como um colega de corporação, e passamos também a ter e entender um espírito de classe. E talvez isso não fosse muito interessante para as autoridades navais. E sempre achei de que a associação ela fazia um trabalho muito importante para a própria Marinha, mas como a concepção dos comandos navais, e por que não dizer dos comandos militares, é fazer com que o praça, o subalterno, ele não adquirisse uma consciência, através do estudo, uma consciência
como deveria proceder um militar. Então, ele não aceitava a entidade, uma entidade como a nossa, que era uma entidade até certo ponto, ela desempenhava um serviço social, mas era uma entidade reivindicatória, porque nós tínhamos problemas, e esses problemas nós passamos a visualizar. Então, na segunda gestão da Associação dos Marinheiros Fuleiros Navais do Brasil, eu passei a militar mais internamente na associação, mais diretamente, e atuar. Então, fui eleito juntamente com a última diretoria, conselheiro da nossa entidade, e a bordo do Cruzador Barroso, passei a ser o delegado da minha divisão. Quer dizer, a nossa organização na associação, talvez isso até despertou o oficialato, ela tinha uma organização muito eficiente, porque o tipo de convívio de cada camarada nosso era importante, porque um complementava o outro nas informações, e nós, por exemplo, a arrecadação, nós tínhamos as divisões internas, não só nas organizações de terra, mas nas organizações a bordo dos navios. Existia um delegado geral e os delegados de cada divisão, de cada compartimento. E nós fazíamos arrecadação mensalmente, e nós tínhamos praticamente 100% de aproveitamento em arrecadar a mensalidade da nossa entidade. Isso fez com que ela passasse passou a ter um crescimento inesperado, até de uma maneira que nem nós esperávamos que isso acontecesse. Então, começou a perseguição à minha pessoa a bordo do Cruzador Barroso, por esta função de delegado da nossa associação. Numa das ocasiões, por sinal foram 2 ocasiões, eles me viram colhendo o dinheiro dos associados, e por este motivo, que era considerado para eles uma falta grave, me deram 10 dias de prisão. Quer dizer, o navio tinha a sua própria prisão, nós chamávamos de bailéu, e depois desses 10 dias, passando mais ou menos uns 90 dias, me pegaram na minha situação, porque eu não me amedrontei, continuei atuando e agindo da mesma maneira que eu agia, porque eu achava que isso era importante. Então, novamente me deram mais 10 dias. Ou seja, se não vem o golpe militar, forçosamente eu ia ser expulso da Marinha por indisciplina. Porque dentro de um ano, se você tenha 30 dias de cadeia, como eles chamavam, era automaticamente, sumariamente expulso. Ou seja, uma pessoa que eu me considerava um bom marinheiro, um bom especialista, eu seria expulso por indisciplina. Da mesma maneira como eles quiseram depois taxar todos nós de indisciplinados. Então, a nossa entidade ela tinha um trabalho social importante. Nós tínhamos convênio com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Educação, do Estado na época, Estado da Guanabara. Ou seja,
os marinheiros passaram a ter outros horizontes. E nós, a partir daí, nós passamos a reivindicar aquilo que nós achávamos que deveriam reivindicar. Porque o marinheiro, mesmo cabo, mesmo com uma determinada, um determinado tempo de serviço, ele era proibido casar. Se o marinheiro, as autoridades navais, no nosso caso, descobrisse que o marinheiro tinha casado, ele era penalizado, era considerado uma pena grave. Ou seja, o marinheiro ele não podia, ele era amaziado, ou quando era casado não podia apresentar a sua família como esposa, etc. e tal. E nós também começamos a ver que se nós, os sargentos, se eles podiam, como cidadão brasileiro, se eles podiam votar, por que os praças também não podiam votar se nós nós nos considerávamos cidadão brasileiro? Então, era essa falta de direitos que nós passamos a reivindicar. Mais direitos para o marinheiro, em todos os aspectos. Mais facilidade para estudar, porque havia 1001 dificuldades na saída das repartições, principalmente a bordo dos navios, para você sair, quer dizer, visto que você com um livro embaixo do braço, você já não era bem visto. Ou seja, estudar, na realidade, era proibido. Quer dizer, nós nos sentimos com aquela visão da luta do João Cândido, de 1910, quando ele e seus camaradas aboliram a chibata e depois foram penalizados por causa disso. Nós, depois de vermos o filme do navio Potemkin, navio russo, então nós passamos a ter uma consciência de que nós poderíamos mudar esta situação. E a nossa entidade, crescendo, ela foi fundada em 62, e quando foi em 64, quer dizer, novinha, engatinhando ainda, começando a andar, 2 anos. Então nesses 2, aí fomos comemorar os 2 anos da Associação do Marinheiro Floresta Naval do Brasil. Comemoração que, pelo número elevado de pessoas que nós esperávamos, conseguimos o Sindicato dos Metalúrgicos ali na Rua Naneri. E não era só comemorar. Na realidade, nós tínhamos também reivindicações. E nós também vimos a luta do presidente João Goulart para conseguir ser aprovada a reforma de base, que transformaria este país de uma maneira contundente. E sabíamos da resistência do capital, da resistência dos monopólios, da resistência dos latifundiários, no sentido de que o nosso presidente João Goulart ele conseguisse, visse aprovado essas reformas. Então, era uma das reivindicações nossas na reunião, presente alguns ministros, alguns líderes sindicais da época, estudantes. Então, a Marinha começou a se preocupar, já tinha preocupação, aí começou a se preocupar ainda mais e acharam que nós não tínhamos o direito de nos reunir e consideraram aquela reunião uma insubordinação, um motim. Aí acharam que nós não estávamos reunidos, nós estávamos amotinados. Foi quando mandou um grupo um pelotão de fuzileiros lá para a frente do sindicato para acabar com a reunião, se necessário, invadir e nos massacrar. E, para a surpresa dos comandos, esses fuzileiros arriaram as armas e
passaram para o nosso lado, entraram no sindicato. E aquela decisão tomada por esses fuzileiros, aquela atitude, a Marinha jamais perdoou. Então, esses marinheiros, eles foram expulsos a toque de caixa, tirado a sua farda à frente de todos os companheiros do quartel dos fuzileiros navais. E nós sabíamos que, a partir daquele momento, a Marinha seria outra. Então, aquela reivindicação nossa, porque nós tínhamos, inclusive, projeto de uma sede de lazer para os marinheiros navais. Então, a partir daquele momento, a Marinha começou a raciocinar e ela começou a mudar. Mudar para melhor daqueles que ficaram. E nós, que participamos daquela assembleia, participamos de uma luta, que era uma luta digna para melhorar a própria imagem da Marinha. Todos nós, fomos uns expulsos. Os que tinham maiores participações, igual a mim e outros, os fuzileiros, responderam IPM, foram condenados. Uns, porque licenciados, que licenciado naquela altura significava expulsão. Não havia diferença. E começamos, alguns, no meu caso, igual a mim, fomos responder IPM, o Inquérito Policial Militar. E veio o golpe entre 31 de março e 1º de abril, ou seja, quase logo após a nossa Assembleia dos Sindicatos. Inclusive, ainda andaram vendendo a ideia de que a reunião dos marinheiros navais foi o estupim para o golpe. Totalmente errado, porque o golpe vinha sendo preparado há muitos anos antes. Essa turma que deu o golpe militar foram os mesmos que tentaram dar o golpe, não deixar o Juscelino assumir. Foram os mesmos que fizeram com que o Getúlio se suicidasse. Eram comandantes formados nas academias dos Estados Unidos, com um pensamento totalmente a favor dos Estados Unidos mais do que do Brasil. Então, e nós sabíamos que o que nós estávamos fazendo e desempenhando era um papel em defesa do governo constituído. Então, a legalidade estava conosco e a ilegalidade estava com eles. E isso nos custou muito caro, porque, conforme eu disse, fomos perseguidos. Logo que saímos do sindicato no dia 25 de março, foi 25 ou 26? 26. 26 de março, numa sexta-feira. Nós, alegremente, porque o presidente João Goulart sabia o que ia acontecer conosco, então, imediatamente, ele nos deu, porque eles estavam considerando nós sublevados, então, a fim de evitar coisas piores contra nós, o presidente da República foi e nos anistiou previamente. E isso eles não aceitaram. Então, quando saímos fomos conduzidos, todos nós, para o quartel, quartel da guarda, da polícia do Exército, ali na Tijuca.
Hein? São Cristóvão. São Cristóvão. E de lá tomou o nome de todo mundo e depois nos liberaram. Liberaram, nós saímos contentes. Pegamos, inclusive, tínhamos uma afinidade muito grande, primeiro por ele ter vindo de baixo, como soldado do comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, o comandante Aragão, o almirante Aragão. Então, o nosso vice-presidente da associação era um cara forte, né? Um companheiro forte, aí chegou a pegar o Aragão, botar não é? Tá nos ombros, e aquilo, principalmente, quer dizer, a mídia golpista, aquilo aproveitaram e nos crucificaram. A igreja, em plena Sexta-feira Santa, esses marinheiros baderneiros, nos chamaram de baderneiro, fazer isso. E o comandante Aragão, ao invés de prender, se juntar a nós. Então aquilo foi o fim, era o fim da hierarquia. Vitorioso o golpe, em 1º de abril de 64, aí é que veio a realidade. O que fazer? Como proceder? Aquela indecisão. Qual vai ser o meu futuro? Pensava eu. Alguns companheiros se asilaram, pelo menos entraram em algumas embaixadas aqui no Rio de Janeiro, principalmente a Embaixada do México, e depois de muito pensar, eu resolvi voltar, me reapresentar a bordo do Cruzador Barroso. Em lá chegando, já considerado persona non grata no navio, fui informado que eu teria que desembarcar. Então, desembarquei e, a partir daí, começou a minha trajetória em algumas prisões no período que eu estava respondendo o IPM. Primeiro, fui para a primeira prisão, aquele navio Princesa Leopoldina, um navio de turismo brasileiro, da Companhia Costeira Navegação. Os ditadores de plantão, quer dizer, os comandos da Marinha, aí requisitaram aquele navio para servir de prisão para os oficiais e algumas pessoas que eles achavam que estavam mais envolvidos. E um deles eu fui premiado para ser um dos componentes, um dos prisioneiros daquele navio. Fiquei alguns, se não me falha a memória, uns 15 dias, de 10 a 15 dias, no Princesa Leopoldina, recebendo um bom tratamento, uma alimentação alimentação boa, alimentação para os oficiais, mesmo caçados, aliás, mesmo presos, não deixaram de ser oficiais. E eu
na companhia deles. Depois do Princesa Leopoldina, aí me jogaram no porão do Ari Parreira. Aí nesta prisão, já o pessoal, as praças, inclusive sargentos oficial que estavam comigo no Leopoldina, todos viemos, pessoal da Marinha, Aeronáutica, e alguns companheiros do Exército, nós viemos para o Ari Parreira. Aí lá encontramos com outros companheiros, inclusive os fuzileiros que tinham deposto as armas, Coutinho, todos eles. E então ficamos ali algum tempo, desembarcando para responder IPM, no 1º Distrito Naval, na sede do CENIMAR, Rio de Janeiro. E depois do Ari Parreiras veio a terceira prisão nossa, fomos conduzidos para Ilha das Flores. Era uma base de fuzileiros navais. Aí foi quando eles tinham soltado os portugueses que estavam lá, que eles, por não cumprir as determinações de exploração de preços de mercadorias. O pessoal os atacadistas portugueses. E nós ficamos algum tempo na Ilha das Flores, desembarcando de vez em quando para continuando o processo de IPM. E da Ilha das Flores, nós, se não me falha a memória, fomos para o Quartel dos Marinheiros na Avenida Brasil. Isso aí já na situação, esse Quartel dos Marinheiros é um quartel de depósito, não é? Depósito de pessoa que mudava, transferia de navio, de organizações navais, ficava ali um período, ou que estavam preparando para dar baixa ou ser expulso da Marinha. Eu já sabia de antemão que iria nos acontecer. E ali, depois do quartel, aí nós fomos para a última prisão nossa. Foi para um depósito de presos. Eles tiraram os presos de lá e nos mandaram, essa mesma turma que nos acompanhou na Ilha das Flores, no Ari Parreiras, etc. E todos nós fomos para o Alto da Boa Vista, num depósito de preso lá, que eu não me lembro o nome. Então ficamos, foi a última prisão no período de inquérito policial militar. Então lá, já estando lá, nós ainda recebemos nossa remuneração salarial. Eu acho que o último mês que recebemos, depois fomos informados de que tínhamos, na realidade, sido expulsos, já como civil, e nós tínhamos um advogado contratado para nos defender, o advogado Sobral Pinto. Ele conseguiu habeas corpus, então, porque já foi uma vitória. Naquele período não estava extinto habeas corpus, mas ele conseguiu, que era um advogado que abraçou a nossa causa, um advogado muito conceituado. Sei que ele conseguiu nos libertar.
saímos do Alto da Boa Vista, deixando lá só o famoso Cabo Anselmo. Ficou sozinho e nós, todos os demais, desembarcamos. A partir daí, começou uma outra luta. Como sobreviver? A sobrevivência significa emprego. Sem emprego, você não sobrevive. A minha sorte é que eu tinha uma irmã aqui, morando em Santa Cruz, e passei a morar com ela e meu cunhado, saindo de lá procurando emprego, mas como o documento que eu tinha era um documento que a Marinha nos considerava morto, tanto é que aqueles que tinham mais de 10 anos, ele, por ser morto, a família, no caso, alguns que eram casados e os que não eram casados, a mãe, que era beneficiária do elemento, é que recebia a remuneração deles. E os que tinham menos de 10 anos, igual a mim, que tinha 9 anos, qualquer coisa, não tinha completado 10 anos, então eu fiquei totalmente sem dinheiro. Deixei de receber da Marinha e tinha que lutar para conseguir trabalho. Mas como conseguir trabalho? Com o documento que a Marinha nos forneceu. Forneceu um atestado de que, ao você mostrar, você já estava se identificando como um elemento, como eles diziam, subversivo. Muitos dos nossos companheiros foram presos com aquele documento. Pediam para voltar, quando chegava lá, ao invés de emprego, era pego e cumpriu a prisão. No meu caso, eu tive uma ocasião, eu já vinha me preparando, mesmo com toda dificuldade, fiz o curso TED, não sei se ainda existe, eu acredito que não, é o curso TED na Presidente Vargas, então é esse curso que eu fui fazer esse curso para me preparar para a vida civil aqui. Aprender para ser auxiliar de escritório, qualquer coisa. Então, numa ocasião, eu já verificava que era importante uma carta que eles pediam. Então eu aprendi, peguei um livro de correspondência comercial, decorei mais ou menos os termos e saí à luta numa segunda-feira. Neste dia arranjei 3 empregos, porque com aquela carta o caminho se abriu para mim. Desses empregos escolhi uma empresa porque não trabalhava aos sábados. Então eu achei que era uma vantagem e foi a minha sorte. Uma empresa de uns baianos chamada IBM SA, não é IBM, IBM SA, e onde eu encontrei uns diretores, pessoas compreensivas, pessoas justas. E foi aí que a partir daí eu aprendi a sobreviver como civil. Então, eu que nunca tinha sido correspondente comercial, em função da carta me jogaram para fazer correspondência comercial. E você tem que... Eu não podia dizer que não sabia. Eu demonstrei, né, conhecimentos e a partir daí eu comecei também, o meu chefe foi muito um estudante de Direito, depois ele veio a se formar e eu fiquei no lugar dele. Então, foi uma das coisas importantes da minha vida. Aí houve o julgamento. Quando veio o julgamento, eu estava trabalhando e os companheiros vieram me informar ali, você e os demais foram condenados. Então, o companheiro Herman, né, que me deu essa notícia, e foi condenado e nós não podemos ficar aqui no Rio, senão nós seremos pegos. Porque nós não fomos, depois do habeas corpus, não fomos mais à auditoria. Se fosse, lá ficaria, né? Então, neste momento, eu tinha que ter uma decisão. Aí, cheguei para os meus diretores, falei, olha, eu preciso sair da empresa hoje. E eles levaram isso, mas por quê? O que foi que houve? Aí
Como eu não tinha motivo para sair da empresa, onde eu tinha um ambiente muito bom, todos gostavam do meu trabalho, aí eu tive que me abrir. Contei, eles entenderam, aí me indenizaram para você não sair sem dinheiro, você vai com todos os seus direitos. E vai, segue a sua vida. Amanhã, se você pretender voltar, qualquer circunstância que você tenha que voltar, seu lugar aqui está garantido. E eles cumpriram a promessa, porque a partir dessa saída minha do Rio, fui para São Paulo, já num esquema de segurança do pessoal, dos companheiros da resistência à ditadura. Então, um companheiro do partido, do PCB, em São Paulo, o sargento Onofre, era responsável pela nossa segurança e para conseguir, nós chamávamos de aparelho, onde nós ficávamos. Então, fiquei no bairro, ali em São Paulo, no bairro da Penha, em São Paulo, um bairro um pouco distante do centro. E depois desse aparelho, eu fui designado para ficar sob a segurança de um grande companheiro de São Paulo, um companheiro da família Maia, Hugo Maia. Aí nós ficamos no sítio dele, em Ibiúna. E, então, eu, o companheiro Mário, o Hermano, que me acompanhava sempre para onde eu ia, era como se fosse um irmão meu, e o Cabo Anselmo estava lá no sítio de Ibiúna conosco. Ficamos lá, eu fiz muita amizade com essa família, depois todos se transformaram meus amigos, conheceram minha família, depois voltei ao sítio já casado com os dois filhos, não tinha a minha caçula ainda. Então, foi uma fase muito, muito boa para mim, em função dessa amizade que eu adquiri em Ibiúna. A partir dali, o Anselmo foi para Cuba e nós fomos, eu, o Hermano e o Mário, nós fomos para Mato Grosso, a região do Garças, em Mato Grosso. Ficamos lá porque o pessoal já estava voltando de Cuba após treinamento, e eu fui lá fazer um treinamento pré-guerrilha com o Marco Antônio, que era o nosso vice-presidente da Associação dos Marinheiros Navais do Brasil. Ele veio, era o nosso comandante de treinamento. O Zé Duarte era o vice-comandante, e mais uns, o professor, aquele que esteve aqui na UNA em visita, que eu não me recordo o nome dele, um professor desde do período da Associação dos Marinheiros Navais do Brasil, um elemento militante também do partido, um cara muito bom. Então, nós, tudo com os codinomes, aí já não era mais Alípio. Eu, nessa altura, depois que eu saí do Rio de Janeiro, me deram o codinome de Gerson. O Hermano era o William, e os demais eu não me lembro. Então, de Mato Grosso, eu resolvi que eu não queria. Cheguei à conclusão de que não era aquilo que eu queria, porque eu achei que não estava preparado para enfrentar o regime, tipo assim, a guerrilha de Caparaó. E então eu conversei com eles entenderam o meu problema, voltei, me reapresentei à empresa, à IBM, eles me aceitaram, realmente quem estava no meu lugar foi fazer outra coisa na empresa, e eu fiquei ali, e onde continuei por mais alguns anos, ou seja, essa foi a única empresa que eu trabalhei. Depois teve uma outra que eu
fui trabalhar como chefe do setor de máquinas, mas achei que não era o pessoal pegava muito dinheiro emprestado em banco, era de origem bancária, então eu não deixei que eles assinassem minha carteira e saí da IBM e me estabeleci com a empresa, junto com a minha mulher, do mesmo ramo. Essa é a minha história. E nesse íntere, ainda fugindo da polícia da ditadura, ainda na clandestinidade, que não era ainda anistiado, fiz vestibular, que antes eu tinha feito um ginásio intensivo, depois no colégio ali da Maris Barros, que hoje não existe mais, Bezerra de Menezes, e aí de lá fui inaugurar, minha turma inaugurou aquele colégio lá perto da Praça da Bandeira, Martin Luther King, onde fiz o meu científico. No mesmo ano que eu estava concluindo o científico, fiz vestibular, passei, não tive ponto suficiente para uma universidade pública, então passei para, que eu olhei, pelo que eu tinha visto, era uma das mais baratas, passei para a UCP de Petrópolis, Universidade Católica de Petrópolis, onde eu consegui ficar 1 ano e 6 meses. Após, era muita dificuldade, consegui abalar a minha saúde, porque eu tinha aula, às vezes, até dia de sábado, naquele período difícil, subindo sem poder falar com ninguém. Meus amigos que subiam comigo do Rio de Janeiro, eu não podia me identificar. A coisa mais difícil do mundo é você não poder dizer quem você é. Não poder conversar com ninguém e esconder a sua identidade. Isso aí foi um grande mal, às vezes nem para a sua própria família, porque você poderia ser preso, então arriscado, às vezes dia de sábado eu levava, já tinha meu filho Anderson com 4, 5 anos de idade. Quer dizer, naquela época ele podia até desaparecer junto comigo, mas eu não tinha esse pensamento. E por incrível que pareça, eu estudava a um passo ali, a alguns passos da Casa da Morte, ali em Petrópolis. Ali onde eles acabaram com a vida de muitos combatentes. Então, essa é a minha trajetória de vida. Me considero um elemento de sorte, porque consegui me casar, consegui estudar em plena ditadura, então eu me considero um vitorioso. Minha empresa, que nós fundamos em 77, até hoje está existindo, é uma firma de família, hoje é dirigida pelo meu filho assumiu, porque eu me afastei para ser presidente durante 4 anos aqui da UNO, e depois não houve mais necessidade de voltar à empresa, e estou à disposição, e estou aqui para o der e vier, e eu e o nosso companheiro Vanderlei, que eram sempre juntos em Brasília, não é? Porque eu tenho, não sei se é sequela da ditadura, mas eu não posso ficar sozinho no hotel, porque se a porta se fechar e eu não conseguir abrir, eu morro como é que chama isso? Não é? A pessoa, então eu tenho essa coisa comigo. Eu não fecho o banheiro, porque se eu fechar e não abrir, Deus nos acuda. Aqui na UNA mesmo, descendo, o elevador parou, ainda bem que eu estava aqui, gritei e a Fátima escutou, então essas são sequelas. E eu tenho pensado, muitos companheiros nossos, ele tem tido problemas sérios de saúde, quando não é mal de Alzheimer, é mal de Parkinson, né? E eu acho que isso é pelo que cada um sofreu. Então, a coisa é muito séria. Este é o meu depoimento. Alípio, Esta é a minha luta, esta é a parte da minha vida. Mas vamos completar com mais uma coisa aqui. Eu queria saber como você chegou à UNA e qual a sua participação nela. Sim, eu já tinha a empresa, que é
Nosso primeiro nome, Bazar e Magazine Centauro. Por que Bazar e Magazine? Porque a minha mulher, que é uma guerreira, a Bernadette, então, eu não sei, sem ela eu não sei o que seria de mim. Na realidade, com muita humildade eu falo isso, mas e com muito orgulho também. Então, eu trabalhava na IBM e ela, como complemento de renda, ela vendia confecções na rua. Então, ela vendia enxovais para noiva, e então adquiria muitas amizades com isso. E depois, quando eu saí eu saí da IBM para me estabelecer, aí compramos no bairro onde eu moro, no Grande Rio, em São João de Meriti. Aí teve uma oportunidade que nós compramos, compramos 2 lojas financiadas, e nessa loja aí ela quis colocar as confecções dela. Aí transformamos o Magazine em bazar. Das confecções, mudamos para material de construção, aproveitando o nome Bazar, e que o nosso estatuto empresarial dava margem a que nós fôssemos também material de construção. Foi nesse período, quando eu saí da IBM, passei a colocar produtos também do mesmo segmento onde eu trabalhava, e então, nessa ocasião, um determinado dia, aí um associado nosso, que por sinal está com um mal de Parkinson, o companheiro Rivaldo, ele me encontrou e disse: você não foi daquela turma do sindicato, etc. Eu me identifiquei, fui. Bem assim, olha, então estão para fundar uma entidade, ou fundaram uma entidade, e temos um advogado que está cuidando do caso daquele pessoal que saíram de 64, que é o presidente, por sinal é o presidente da entidade, o Lourenço Senna, advogado. Ele está cuidando dos nossos processos. Você não quer ir para lá, não? Aí me convidou, eu vim, conversei com o Senna. Foi quando eu dei início ao nosso processo de anistia na Justiça. E a partir dali não me ausentei mais da entidade. Então, fui unindo o meu trabalho de empresário, de microempresário, pequeno empresário, e com as atividades da entidade. Então, o Senna, depois da Constituinte, ele veio a deixar a entidade, né, de uma maneira até fugindo a uma promessa que ele tinha feito com todo mundo, principalmente comigo, porque ele me convidou a assumir a presidência da entidade, e eu falei que ele, como advogado nosso, que eu só assumiria se ele continuasse na entidade. Mas ele não cumpriu a promessa, e eu fui o primeiro, numa época muito difícil para a entidade, eu fui o primeiro presidente pós-Senna, ou seja, o segundo presidente na vida da entidade, da nossa união, que na ocasião éramos chamados de União dos Militares Não Anistiados. E a partir daí nós começamos a ser anistiados, inclusive eu, fui um dos primeiros a ser anistiado na Justiça, e tivemos que mudar o estatuto da UMINA para Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia, que é o que é hoje, e isso causou uma celeuma muito grande, e com isso foi motivo para aqueles que já queriam fugir da entidade por já estar anistiado, ou acompanhar a decisão do advogado Senna, ficar com eles, porque o Senna, nessa altura, ele abandonou a entidade, e nós, após mudança do estatuto,
Recebemos outros companheiros, inclusive o nosso atual presidente, o companheiro Vanderlei, que veio muito depois de mim, mas tem sido uma surpresa muito agradável e um senso de administração que nos tem surpreendido. Eu acho que a UNA vai passar a dever muito, modesta parte, a mim, a Lípio e ao Vanderlei, que nós estamos conseguindo administrar a entidade dentro do espírito de você não pode gastar mais do que recebe e mantendo aquilo que nós conseguimos durante todos esses anos, um lastro que nos dá muito orgulho e também impressiona outras entidades que existiam, muitas já se foram e outras que ainda persistem na luta. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.